Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar para o pastor. Não vou falar nada, não. Vocês têm uma pastora, viu? Mulher de Deus. Tudo que Deus usar é verdade. Verdade, verdade. Não é para exaltar ela, não. Ela não precisa disso. Verdade, Jesus. Ela não precisa disso. Verdade, Jesus. Parece que ela anda comigo. Parece, hein? Parece que ela anda 24 horas comigo no ar. Parabéns, pastor. Deus é na tua vida. Amém. Continua assim. Amém. Sou mulher de Deus. Amém. Tá bom? Não vou te exaltar, não. Amém, filho. Mas é de Deus mesmo. Amém. Que Tá Deus bom? te Continua recorde assim, da vida. filha. É mulher de Deus, irmãos. Vamos para a igreja. Nave da igreja. Vocês têm uma pastora. Aleluia, E eu obrigada, também. Jesus. Amém, amém. Em nome de Vocês têm uma Jesus. pastora. É mulher de Deus, irmão. Eu sei da minha vida. Já falei minha vida para você? Não, Hã? não. Já falei minha vida? Passou os Tem certeza? Os processos. Irmãos, é mulher de Deus. E falei para ela, não quero saber da tua vida, não falo da minha vida. Não é pastor Ricardo. É verdade, irmãos. Eu não quero saber da vida de ninguém daqui, ó. Não me fala sua vida para mim, não. Deixa Deus Aleluia. trabalhar. Amém, Jesus. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Estou por experiência própria, tá bom? É sério mesmo. Não estou aqui para fazer meninice. Nem gosto disso, irmão. Nem Glória a preciso Deus. disso. O Senhor Tá lhe bom? traz isso pra Vamos orar para o pastor Ricardo? Glória a Deus. Continua assim, Aleluia. pastor. Amém. Estou usando a sua vida. Ora por mim. Amém? E eu? Você que vai orar para mim. Orando, terra. Eu creio, Jesus. Amados, oramos ao Senhor, pastor Ricardo. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, Pai das luzes, Senhor, eu te exalto neste momento. Usa o teu servo, pastor Ricardo. Senhor, continuando aquele ensinamento maravilhoso que o Senhor tem dado a nós, Pai. Tu sabes. E eu preciso, ó Deus. Ah, papai querido, usa o teu servo. Usa ele tremendamente neste ensino que o Senhor tem dado a ele. Senhor, meu Deus, é um homem, Senhor, o Senhor tem escolhido para trazer esta palavra. Labaia, chore, calaçai. Labogia, mandaia, sergia, forgia. Meu Deus, tem muitos aqui, Senhor. Alabá, sete, que me andaia, sai. Tem falado assim, Deus, como eu vou ser usado por ti, eu tenho vontade de falar em outras leis. Talabaia, sai. Tabaia, sogia, forgia. Ele tem falado, mas Deus, eu não tenho sentido. Epa! Diz, de que me amassai, amor minha face, Creio, Jesus. balaba como um bobo, sibi que me enverga. Entra no conte, que a face é com Deus. Ele vai pegar você no teu quarto. Arabaia sai. Você vai sapatear no Espírito e tu vai saber quem é o Espírito Santo, porque ele é forte, ele está na terra e ele não dá para brincar. Ele está para levantar os teus, ele está para te fortificar, ele está para te levantar e mostrar que ele é Deus. Arabaia sai. Arabaia madaga sérgia. Aleluia. Meu Deus, é forte, hein? Eu creio, Jesus. É forte. Eu creio. É forte. Eu creio, Jesus. É forte. Eu creio. Aguarde aí, viu? Deus vai te pegar. Não duvide do Espírito Santo, não. Não duvide dele, não. Labaia Sérgio. Que ele vai te pegar e você vai saber que é Deus. Pastor Ricardo, entrego você na mão de Deus agora neste momento. Que ele te use, meu filho. Ele te conhece no profundo, no oculto e no escondido. Alabaia sergue a forgue a múmbia face. Entrego você nas mãos de Deus agora. Aleluia. Deus. Deus grande.
Pai Santo. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 1 e o versículo 8. Tu és maravilhoso, meu Deus. Obrigada, Jesus. Atos 1, 8. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis o quê? A Virtude. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samarias e até o confim da terra. Amém? Os irmãos podem se assentar? Amém, Jesus. Irmãos, antes de mais nada, quero falar para os irmãos que nós estamos numa semana, né, onde algumas pessoas falam que tem muita dúvida a respeito se pode comer carne, se pode comer peixe, Aleluia, se Jesus. pode comer ovo, churrasco. Aleluia, Jesus. Que a gente muitas vezes vem de uma religião, de uma certa tradição que não proibia a gente de comer algumas coisas, né? Tinha esse excesso de religiosidade, né? Mas eu quero dizer para você que comer carne não é pecado, comer peixe não é pecado e comer ovo não é pecado, tá bom? Você pode comer carne, você pode comer peixe, você pode comer ovo, não tem nada de errado. Aí fica a sua opção. Churrasco, pode comer. É a sua opção, tá bom? Porque muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, tá? Quando a gente está na semana da Páscoa, amém? Se você for ler o livro de Êxodo, se não falhar a memória, no capítulo número 12, né? Você vai ver a instituição da Páscoa. O que eles comeram na Páscoa? Comeram com carne, irmão, assada. Carne assada. Eles comeram um carneiro, irmãos. Um carneiro assado, eles assaram lá e comeram. Aí não sei por que colocaram isso que não pode comer carne. Se na Páscoa come carne, irmão. Não é peixe que come na Páscoa, é carne. Então, eu não sei por que fala. Irmãos, eu te contar. Não, é uma benção, não tem nada de errado. Mas a Bíblia fala que eles comeram carne na Páscoa, né? Mas não tem nada de errado. Eu particularmente, gosto mais de peixe do que carne. Eu sou assim, eu. Gosto de carne também, mas gosto muito de peixe. Eu amo peixe. Amo. Um peixe passado na farinha de trigo. Eita glória. Bem fritinho. Meu Deus do céu, gente. Cadê ele? Glória a Deus. Ô irmãos, eu quero dizer aqui aos irmãos que quarta-feira eu fui visitar o irmão Isaías e a irmã Isabel. Não é visitar não, eu fui na feira, né? Na prova, irmãos, que ultimamente tem sido uma provação nas nossas vidas. Está em geral, viu, pastor? Perdi meu carro, estou sem carro, né? E aí eu fui com um carrinho de feira lá, né, irmãos? E, irmãos, eu cheguei lá, Você perdeu o carro? meu carro quebrou, deu um problema. Na verdade, quebrou, mas o quebrar dessa vez foi um quebrar daqueles, né? Meu Deus. Porque o motor praticamente, né, vai ter que refazer. Vai ter que refazer o motor. Mas amém, isso é outra história. E aí eu cheguei lá, irmãos, vi esse homem, irmãos, eu vi esse homem transformado, irmãos. Eu vi esse homem, um outro homem, irmãos. Eu fiquei tão feliz, eu cheguei e falei para ele: nossa, eu tô vendo um novo homem aqui, cara. Glória a Deus. Fiquei feliz demais. E aí ele testificou para mim, falou assim: pastor, eu tô uma semana, eu fiz um voto com Deus, estou num propósito. E Deus tem me ajudado. Glória a Deus Deus. tem me ajudado e eu estou vencendo a minha vontade, pastor. Glória a Deus. Ele falou para mim, irmãos. Eu fiquei tão feliz, né, irmãos? Porque a Bíblia diz o seguinte, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, para a gente ser sempre firme e constante na obra do Senhor. Verdade. Sabendo que o nosso trabalho
não é inútil, não é em vão no Senhor. Existe uma recompensa no que você faz, irmãos. Existe uma recompensa, existe um galardão, existe um prêmio naquilo que você faz. Lógico que quando eu faço algo, irmãos, para Deus de coração, sem querer resultado, né? Porque a gente, a igreja, a religião, ela cobra muito resultado. Cobra muito resultado. Mas, irmãos, o gostoso é quando o resultado vem naturalmente. Verdade, Jesus. Né? Quando o resultado vem, irmãos. Porque esses dias eu vi alguém falando assim: você nunca vai ver uma árvore e você vai passar por uma árvore e a árvore vai estar assim. Você já viu alguma árvore estando assim, irmãos? E aí você vai perguntar para a árvore: árvore, o que você está fazendo? Eu estou me esforçando aqui para dar fruto. Jesus. Você nunca vai ver uma árvore, irmãos, se esforçando para dar fruto. Não. Ela vai dar fruto naturalmente quando chegar o tempo, quando chegar a época. Quando chegar a hora, ela vai dar fruto. Então, meu irmão, saiba de uma coisa. Existe uma hora marcada de Deus para a minha vida, para a tua vida. O tempo marcado na agenda de Deus. Porque nós marcamos na nossa agenda, mas a agenda de Deus é diferente. Quando, irmão, Jesus falou para eles não se ausentar de Jerusalém, eu li aqui no começo, em Atos, na semana passada, que Jesus ficou pelo espaço de quantos dias com eles? 40 dias, não é verdade? E aí Jesus pegou, a Bíblia diz que uma nuvem o ocultou, ele foi levado às alturas, né? Ele levitou, literalmente, irmãos, ele levitou, foi subindo, uma nuvem foi o levando, e os discípulos ficaram assim, tudo babando. E 2 anjos desceram, irmãos, e falou: varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo indo para o céu, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer também. Glória a Deus. Eita Deus. Vai chegar a hora que ele vai descer. Só que Jesus deu uma ordem para eles não se ausentar de Jerusalém. E aí, irmãos, eles foram para Jerusalém. E a Bíblia diz aqui em Atos, se você for ver aí o versículo de número 15, Atos 15, diz assim: e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Eles ficaram ali no cenáculo, irmãos. A Bíblia diz aqui no versículo de número 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam ali naquele cenáculo em oração e súplica. Eles estavam orando em número de quantas pessoas? Quase 120 pessoas. Só que do dia em que Jesus subiu em Assunção ao céu e até a descida do Espírito Santo, passou-se 10 dias. E aí, veja bem o que Deus falou comigo. Antes de Jesus te usar, antes de Jesus me usar, primeiro ele precisa nos tirar de cena. Eita Deus. É forte. Eita Deus. Aleluia. Então estou sentindo Deus aqui, irmãos. Creio Deus. Primeiro, ele vai te esconder. Aleluia. Primeiro vai te tirar, irmãos. Que nem fez com Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Aleluia. Meu Pai, tu estás aqui. Sabe qual que é o problema, irmão? A gente quer estar sempre em cena. A gente quer sempre, irmãos, tá em cima, tá sendo bajulado, tá sendo assim, manifestado às pessoas. Só que Deus vai fazer o seguinte com você: ele vai tirar você do meio da multidão. Ele vai tirar você, irmãos, do meio de um monte de gente. Meu E um Deus. monte de gente vai falar assim: ué, cadê? Mas não te preocupe, porque é o Senhor. Aleluia. Ele está te tirando do meio, irmãos, da multidão, está tirando de cena, porque vai chegar a hora que ele vai te mostrar. E não você vai se mostrar, ele vai te mostrar. Glória a Deus. Porque é uma diferença quando eu me mostro. Porque tem muita gente que tem dom
E usa o dom para se mostrar. Verdade, Jesus. Tem muita gente que tem unção e usa unção para se mostrar. A unção, meu irmão, não é para nos colocar no nosso molde. Eu não posso usar unção para fazer o que eu quero. Tem gente que usa unção para fazer o que ele quer. Eita Deus. A unção não é para fazer o que eu quero. A unção é para fazer a vontade de Deus. Aleluia. A unção, meu irmão, é para fazer o que ele quer. Aí tem muita gente que hoje em dia peca nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque usa a unção para ganhar dinheiro. Tem pessoas que fazem isso. Verdade. Ó, vem aqui que Deus vai fazer coisa tremenda aqui. Então você compra uma vassoura ungida. Oh, Jesus, é verdade. Compra uma água ungida. Compra um monte de coisa ungida. Gravata ungida. É R$100, R$200, R$1.000, gravata ungida. Compra um monte de coisa ungida. E aí o cara tá usando a unção para ganhar dinheiro. Ele tá usando a unção para beneficiar a si mesmo. Isso é errado. Irmãos, ó, na Bíblia Sagrada, em capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, diz que o apóstolo São Paulo, depois você lá, versículo de número 2. E Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os aventais e os lenços eram levados para os enfermos, e os enfermos eram curados, e os demônios eram expulsos pelos aventais e pelos lenços de Paulo. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. As pessoas traziam os enfermos em camas, em camilhas, acamados, para pelo menos a sombra do apóstolo Pedro passar sobre um dos enfermos e os atormentados, e eles serem curados e serem libertos. Aleluia. Isso fala de poder, de unção. Mas veja bem, existe alguma outra passagem na Bíblia que diz que eu posso usar avental e lenço, ou usar água ungida, ou sei lá o que ungido? Existe alguma outra passagem na Bíblia? Não existe. Sabe o que é isso? Eu não posso pegar uma manifestação e transformar numa doutrina. Quando eu pego uma manifestação, algo particular que Deus fez comigo, e transformo numa doutrina, aí eu erro. Verdade, aleluia. Eu erro. Uma manifestação de Deus na minha vida não é para ser transformada em doutrina. Verdade. Por isso que muita gente erra quando fala assim, ó, Deus falou comigo que é o meu cabelo aqui no bumbum. Aí a pessoa chega e pega o microfone, irmãos, Deus falou aqui com o cabelo, ó, mas irmã, é tudo aqui, ó. Mas Deus falou com ela, a manifestação foi na vida dela. A manifestação não foi na igreja. Eu erro quando eu faço isso. Eu não posso pegar minha esposa, Deus falou com ela para não usar brinco. Eu falei, Deus falou com você. Não vai pegar isso e vamos colocar na igreja. Isso é algo seu e Deus. Eita Deus, é assim mesmo. Deus tem um particular com cada um de nós. Eu não posso pegar uma manifestação particular e transformar em doutrina. É aí onde entra as heresias, é aí onde entra os erros na igreja. Quando o Paulo pegava os aventais e o lenço e mandava, é porque, irmãos, era tanta obra para ele fazer que ele não podia ir. Então ele mandava o lenço e o avental. Não é errado. Se eu não posso ir, então eu mando algo. Porque na igreja que eu congreguei, tinha uma pessoa que ela estava numa cama e meu pastor não podia ir. Meu pastor falou assim, traz a peça de roupa dele. Orou na peça de roupa. Quando ela chegou em casa, que ela colocou a peça de roupa no carro, o cara levantou da cama. Aleluia. Glória a Deus. Não é errado. Mas, irmão, eu não posso chegar aqui, vem todo mundo aqui, irmão, que eu vou fazer a campanha do sal, vai levar sal ungido para casa, vai levar água ungida para casa, vai levar sal ungida para varrer a casa. Vai varrer tudo sozinho. Aí, irmão, é errado. Aleluia! São manifestações, irmãos, pessoais de Deus. Amém? Você está entendendo? Dá para você entender isso, meu irmão? Dá para entender? Agora, quando eu transformo isso em doutrina, eu começo a colocar isso na igreja, irmãos, é erro, é errado. Eu não posso fazer isso. Daqui a pouco nós estamos crendo, irmão, somente no sal, somente na vassoura. Quando Moisés no deserto, o povo, hoje eu estava meditando sobre isso, quando o povo estava no meio do deserto,
A Bíblia diz que Deus livrou eles de serpentes e de escorpiões no deserto. Só que o povo começou a murmurar tanto que Deus enviou serpente para picar o povo. O povo começou a ser mordido por serpente. E as serpentes envenenadas, e o povo estava morrendo daquela praga. E aí, o povo começou a se humilhar e falou: Moisés, fala com Deus, Moisés. Porque Moisés era um intermediador. O povo nunca, irmãos, ia buscar Deus. Parece que hoje em dia as pessoas... É a mesma coisa. Eita, gente. Parece que é a mesma coisa hoje em dia, irmão. Ô pastora, tinha uma palavra aí para ver se eu devo comprar um carro? Ô pastora, tinha uma palavra aí para ver se eu devo namorar, se eu devo casar? Irmãos, veja bem. Eu preciso crescer. Eu preciso ter a minha própria intimidade com Deus. Eu não preciso ficar dependendo dos outros. Deus mostra. Eu não sou codependente dos outros. Eu não preciso ficar dependendo das pessoas. Eu chego uma hora que eu tenho que crescer. Eu posso te ensinar a tirar uma palavra. Eu posso te ensinar a orar. Eu posso te ajudar. Mas você não pode ficar na minha codependência para sempre. Verdade, Deus. O povo, irmãos, era sempre dependente. E aí Moisés foi orar a Deus. Deus falou assim: levanta uma serpente, uma haste, e coloca uma serpente de metal nessa haste. Tipo uma representação de uma cruz, colocava uma serpente de metal. E toda vez que o povo era picado, porque Deus não tirou a serpente envenenada do meio do povo, Deus deixou. Mas toda vez que o povo era picado, eles olhavam para a serpente e eles eram curados. Olhavam para a serpente e era curado. E aí o que aconteceu, irmão? O povo começou a idolatrar. O povo começou a idolatrar a serpente, a serpente de metal, que era uma representação de Cristo. Porque está escrito no livro de João capítulo 3, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Aí o povo começou a idolatrar a serpente ardente, começou a fazer idolatria, começou a adorar. Aí Deus mandou remover. Porque o povo sempre quer alguma coisa para se apoiar. Eles querem se apoiar em alguma coisa. Parece que o ser humano, ele não crê se ele não vê. Ele tem que ver alguma coisa para ele crer. Por isso que hoje em dia muitas igrejas usam esse tipo de recurso. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. Verdade. Aleluia. Deus é Espírito e importa que os que adoram não adorem Espírito e verdade, meu irmão. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Então, não vamos pegar manifestações individuais de Deus e vamos colocar em doutrina. Porque senão nós vamos errar. Não vamos fazer isso. E aí Deus tirou eles de cena. Deus escondeu eles. E Deus, irmãos, faz isso com a gente. Deus te tira de cena. Deus, irmãos, antes dele te mostrar, ele vai te colocar no anonimato. Ele vai te esconder por um tempo. O tempo deles foi 10 dias. Eu não sei qual é o meu tempo, qual é o teu tempo. Eu não sei quanto tempo você vai ficar escondido. Meu Deus. Mas se Deus mandou você ficar em Jerusalém, não saia de Jerusalém até que Jesus venha te mostrar. Aleluia. Porque quando Jesus te mostrar, Ele vai te mostrar você em outro homem, em outra mulher, uma mulher diferente, uma mulher cheia da glória, Aleluia. cheia do poder, cheia da unção. Verdade, Deus. Porque, irmãos, quem era Pedro? Aí eu imagino todo mundo comentando: cadê aquele Pedro afoito? Cadê aquele Pedro ignorante? As pessoas perguntando. E Pedro lá preso no cenáculo, dentro de uma casa, orando 10 dias preso lá, irmãos. Eita Deus. E todos esses perseveravam e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Quer receber poder? Tem que ter oração. Glória a Deus. Quer receber poder? Tem que ter súplica. Tem que fazer o que Jesus está mandando para a gente fazer. Verdade, Deus. E eles ficaram lá, irmãos, 10 dias. Quando chegou no 10º dia, a Bíblia diz que 9 horas da manhã, irmãos, é uma festa judaica, né? Todo mundo conhece, Pentecoste, que a palavra Pentecoste é a segunda maior festa do judaísmo, dentro do plano judaico, né? A segunda maior festa, que eles celebravam as colheitas, 50 dias depois da colheita do trigo,
que eles traziam para Deus as primícias. Os melhores da colheita eles ofereciam para Deus. E a palavra Pentecoste quer dizer 50º. 50 dias. 40 que Jesus ficou e mais 10 que eles ficaram no cenáculo. Era profético. E a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecoste. 9 horas da manhã, irmãos. Imagina o reboliço. A Bíblia diz que havia judeus de todas as nações debaixo da terra. Mas eram judeus. Eles foram para Jerusalém para celebrar a festa judaica. Eles não eram de outras nações. Eles moravam em outras nações, mas eles eram judeus. Foram lá para celebrar a festa. E a Bíblia diz, irmãos, que veio do céu um vento veemente e impetuoso, que encheu todo o ambiente em que eles estavam assentados. Eu creio, Jesus. Eles estavam sentados e veio um vento, irmão, violento, um vento muito forte sobre eles. E a Bíblia diz que de repente eles viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos unânimes, quando nós estamos todo mundo junto, todo mundo, irmãos, recebe daquilo que Deus tem para derramar. Aleluia. Quando não há divisão, quando não há, irmãos, separação, quando nós estamos juntos pela mesma causa, pelo mesmo propósito, irmãos, imagina um reboliço, 120 crentes cheios do Espírito Santo, 120 crentes falando em língua estranha, em línguas, quer dizer, língua estranha em línguas, né? Porque eles não falaram em língua estranha, eles falaram em línguas, né? É duas coisas diferentes, vou explicar para os irmãos. Língua estranha é quando a gente fala em mistério com Deus, isso é língua estranha, ninguém sabe. Eu falo em línguas estranhas aqui e você não sabe. Você não vai falar, o que esse cara está falando aí? Você não vai saber nada. É verdade, Jesus. Nem o diabo sabe. Só você fala em mistério com Deus. Amém? Por isso que a Bíblia diz que quem fala língua estranha, edifica a si mesmo. Verdade. Ele edifica a si próprio. Só que a língua que eles falaram aqui no dia de Pentecoste foi a língua deles, em que eles eram nascidos. Não foi língua estranha. Eles entendiam o que eles estavam falando. Ele falou, ué, o que está acontecendo? Nós estamos ouvindo eles falar na própria língua que nós fomos nascidos. E aí eles começam a dizer as nações. Parto, melanitas, e vão falando. Protélitos, vão falando. Eles não são galileu? Por que eles estão falando na nossa língua? Que é a língua dos homens. É como se o Espírito Santo, irmãos, te usasse para falar americano. Na língua dos americanos. Como se Deus te pegasse para falar japonês. Você falar da língua japonesa. Eu conheço uma pessoa que fala língua japonesa. Então, aí ó. Porque existem dois tipos de língua. A língua em mistério, estranha, e a língua dos homens. Aleluia, Jesus. Meu Deus, não é sério. Em capítulo 11 de Gênesis, quando o povo se reuniu para construir Babel, eles construíram uma cidade e eles queriam construir uma torre cujo topo chegasse lá do céu, né? Eles se reuniram. E aí, meu irmão, muitos historiadores dizem que o provocador daquilo tudo foi um homem chamado Nimrod. Esse Nimrod, a Bíblia chama ele de poderoso caçador. Poderoso caçador. Diz que ele era o varão da fama daquela época, né? Os homens que gostavam de fama. E eles se reuniram, ele foi o arquitetor daquele projeto. Se reuniram e falaram assim, vamos construir uma torre cujo topo toque no céu, porque se vir dilúvio de novo, a gente não vai ser consumido. E aí eles edificaram a cidade, começaram a edificar a torre, irmãos. E a Bíblia diz que Deus desceu para ver o projeto. Deus desceu para ver o que estava sendo construído. A torre lá de Babel. E aí Deus falou assim, não haverá restrição para tudo que o homem faz? E aí Deus falou assim, vamos confundir a língua deles. E aí quando Deus desceu e confundiu a língua deles, irmão, o cara ia pedir betume, que era o cal da época, o cara começou a falar línguas estranhas. Começou a falar língua japonesa, o outro falava... Porque a língua, até então, antes, ô Diácono Juliano, antes disso, era toda hebraica.
Todo mundo falava a mesma língua. Era o original, o hebraico. Todas as pessoas falavam o hebraico. Depois de Babel, já não era só o hebraico, o idioma hebraico. Aí já passou a ser vários idiomas. E aí o Senhor confundiu a língua deles. Aí eles não conseguiam ter comunicação. Um falava japonês, outro falava brasileiro, outro falava portunhol e assim por diante. Não tinha comunicação entre eles. Aí eles desistiram. Deus confundiu. Por isso a Bíblia diz, por isso que Babel se chama confusão. Lá em Babel, o Senhor confundiu. E aqui, o Senhor ajuntou. Aleluia. Aqui o Senhor ajuntou. A língua aqui foi para juntar. Lá foi para, irmãos, para provocar divisão. Mas aqui foi para juntar. Aleluia. Porque Deus, irmãos, tem um propósito através do seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Deus quer nos usar, irmãos, nesse tempo final. Só que para Ele nos usar, você está disposto, irmãos, a Deus te tirar de cena, a Deus te esconder, a Deus falar assim para você: meu filho, eu quero que você fique um pouco aqui em casa, aqui escondido, só meditando na minha palavra, só aqui comigo, no quarto, no particular, como o irmão falou. Fica aqui 10 dias, fica aqui 15 dias, fica aqui um mês, se esconde. Que nem a bispa ficou um dia desse aqui, 3 dias aqui dentro orando. 3 dias. 3 dias. E aí, meu irmão, quem está disposto a aceitar o ficar de Deus? Aleluia, Jesus. Meu Deus. Porque a gente tem dom, a gente quer usar. Não, Senhor, quero usar, quero pregar, quero falar, quero cantar, quero fazer. Aí o Senhor fala assim: mas agora eu não quero que você faça. Agora eu não quero que você prega. Para um pouco de pregar. É por isso, irmão, que qualquer convite que me tem para me pregar, eu oro e busco a Deus para ver se Deus confirma. Senão não vou. Não faço. Porque tem gente que vai por empolgação. Para pregar? Vou lá. Calma, meu, pé no chão. Aleluia. Sem empolgação. Verdade, Jesus. Será que Deus te quer lá? Será que Deus quer, irmãos, te usar lá? Por isso que a gente tem que buscar Deus. Deus quer, irmãos, tirar talvez algum de nós de cena, para Ele nos encher do seu Espírito. E aí, sabe o que eu estava meditando? Para a gente chegar aqui na palavra agora. Porque aqui, eu li aqui em Atos 1:8, diz assim: e recebereis a virtude do Espírito. Não está escrito recebereis o Espírito. Está escrito a virtude do Espírito. Amém? Está entendendo? Lá em Lucas 24:49 eu li assim, ó: ficai em Jerusalém, eis que sobre vós derrama a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? Poder. Virtude. Poder. Virtude. Aleluia. Os irmãos já vão entender onde eu quero chegar. Abra em Atos 10. Atos 10, versículo 38. Atos 10, 38 diz assim, ó: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude. Ungiu com o quê? Ó, recebereis a virtude do Espírito, né? Recebereis a virtude do Espírito. E agora aqui faz o quê? Ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo. São duas coisas. E com virtude. Poder do Espírito, o fogo do Espírito, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Virtude é para quê, irmão? É para fazer o bem, é para expulsar demônio, é para curar enfermo. Virtude é para isso. Virtude, meu irmão, não é para a gente ficar usando para se mostrar. É para mostrar Ele, não é para mostrar a gente. Aleluia. É para mostrar o que Ele faz, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. E não o que a gente está fazendo. Eu não sirvo a Deus, irmão, para me mostrar.
Eu sirvo a Deus para mostrar o que Ele quer fazer. Glória a Deus. Um dia, irmão, nós vamos dar conta de tudo que nós estamos fazendo. Porque eu vou te falar, irmão, nós vamos prestar conta com Deus. Muita gente, muito líder, muito pastor vai prestar conta com Deus. Muita gente, irmão, vai prestar. A Bíblia diz, e muito de vós não querer ser mestre, porque o mestre vai sofrer o mais duro juízo. E aí, nós vamos ver, irmão, que se o que nós fizermos estava na vontade de Deus. Porque muitos me dirão naquele dia, Mateus capítulo número 7, Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio. Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos. Senhor, Senhor, no teu nome nós falamos línguas estranhas. Aí o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci, irmãos. Porque vocês não fizeram a minha vontade. A vontade de Deus, irmãos, é diferente. Deus dá a unção para fazer a minha vontade. É muito diferente. Nós vamos ter que dar conta. É como um vídeo que o Juliano postou uma vez no grupo. Chega lá como se ele desenhasse o julgamento. E aí o cara falava assim, Senhor, eu ganhei não sei quantas almas para o Senhor, 5.000 almas para o Senhor. O Senhor falou assim, mas eu não te chamei para ganhar alma. Não te chamei para ganhar alma. Eu te chamei para você ser dono de empresa. Foi, irmão. Eita Deus. Foi desse jeito. Aí chegou, achei interessante uma moça, irmão, uma mulher no vídeo, né? Ela disse, Senhor, eu não fiz nada para ti. Tudo que eu fui só cuidar dos meus filhos, meus 3 filhos. O Senhor falou assim, minha filha, eu te chamei para cuidar dos seus 3 filhos. Ó, até arrepia aqui. Cada um tem um chamado. É, cada um tem um chamado. Acho que eu ganhar carro, casa, chave. Ai, Jesus. É verdade. Aleluia. E aí, meu irmão, veja bem, por isso que a gente tem que entender, a Bíblia diz assim, ó, entendei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia manda você entender a vontade de Deus, irmãos. Aleluia. Eu não posso, irmãos. Eu não posso pegar Deus, o Senhor tem que fazer o que eu quero. Não, não posso. Deus não é para fazer o que eu quero. A Bíblia diz no livro de João, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lá das cartas de João, segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Eu sei que a vontade de Deus, muitas vezes, irmãos, vai na contramão do que nós queremos. Vai na contramão. É como foi falado aqui, é renúncia. É renúncia. A Bíblia diz, eu já falei aqui várias vezes, Moisés, sendo filho da filha de Faraó, a Bíblia diz, irmãos, ele era filho da filha, ele era herdeiro do trono, irmão. Ele é herdeiro do trono do Egito. Era para ele sentar num trono, irmãos, aquele trono tremendo e falar assim, eita, que eu sou o cara aqui. Aleluia! Meu Deus! A Bíblia diz que ele renunciou tudo isso. Deus lindo. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. A Bíblia está lá, claro. Livro de Hebreus, capítulo número 11. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Eita, Deus fiel. Obrigada, Jesus. O prazer do pecado. Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. É renúncia, irmão. O reino do céu é renúncia. A gente tem que renunciar. Achei tremendo, esses dias eu estava lendo, irmãos, que um homem, ele achou um tesouro, ele escondeu um tesouro no campo. Aí ele vai vender tudo o que ele tem e compra o campo. Ele vendeu tudo. É como se ele tivesse abrido mão de tudo por causa do tesouro, porque o reino de Deus é um tesouro. Ele abriu mão de tudo por causa daquele tesouro. Ele vendeu tudo. Aí o outro é um colecionador de pérolas. Ele acha uma pérola de grande valor. Ele vai vender todas as pérolas que ele tem e compra aquela de grande valor. Renúncia. Ele anunciou todas as pérolas por causa de uma. Ele anunciou várias pérolas por causa de uma pérola. O outro renunciou tudo que ele tinha por causa de um campo. Meu Deus. A gente vai ter que renunciar, meu irmão. Para ser cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que renunciar.
ficar numa vida onde nós somos aparentes. Sabe onde nós somos aparentes? Antes de Deus te encher, primeiro Ele precisa te esconder. Antes de Deus te usar, primeiro Ele precisa te tirar de cena. Mas a gente quer sempre estar em evidência. A gente quer estar em evidência, irmão. Deixa Deus te tirar da evidência. Deixa Deus te tirar de cena. E aí, meu irmão, você vai ver só o reboliço que vai ser. Porque quando chegou naquele reboliço todo, 120 crentes cheios do Espírito Santo, aí as pessoas que estavam lá na festa falaram assim: esses homens estão bêbados, está cheio de gosto. Aí Pedro tomou a palavra e falou assim: não é isso que vocês estão arrazoando entre si, não. É 9 horas da manhã, como que pode? Quem se embebeda, se embebeda à noite. É de dia! Deus lindo. Irmão, seja cheio do Espírito Santo não só à noite, mas seja cheio do Espírito Santo de dia também. Glória a Deus. Não espere chegar no culto para ser cheio do Espírito Santo. Não espere uma palavra, um louvor para ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo lá dentro da tua casa. Aleluia. A gente quer chegar aqui na igreja. Hoje eu vou para a igreja, vou me encher do Espírito Santo. Você já está cheio do Espírito Santo lá da tua casa, irmão. Aqui é só continuação. Quando chegar aqui, irmão, o teto vai voar aqui. Aleluia. Eu creio, Jesus. Vai ser tanta glória, tanto poder, irmão. E aí, pra gente concluir aqui, já vai dar hora. Eu mostrei para os irmãos que Lucas 24:49, até que nós sejamos revestidos de poder. Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo. Atos 10:38, e Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude. Isso é poder do Espírito, é a unção do Espírito, é o fogo do Espírito. Amém? Amém. E aí, para chegar no que eu quero falar, eu acredito, isso é o pastor Ricardo. Algumas pessoas acreditam diferente de mim, mas existe também um monte de pessoas que acreditam como eu. Em Lucas, você pode ver, agora abre aí comigo, Lucas, capítulo 3, para mim chegar e concluir no que eu quero. Lucas 3, versículo 16, está escrito assim: respondeu João a todos, 3,16, tá? Eu na verdade batizo-vos com água. Aleluia! Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, que é Jesus, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, Mateus, Evangelho, capítulo de número 3, versículo 11. Mateus 3:11. É a mesma coisa. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu vou falar o que eu ia chegar. Muitos acreditam que esse fogo aqui é juízo, é condenação. Muitos acreditam que esse fogo é juízo, é condenação. Alguns teólogos acreditam nisso. Eu, particularmente, esses dias foi até falado no grupo, a gente tem um grupo ali que a gente está debatendo, e eles postaram que acreditam que esse fogo é juízo. Só que eu vou na contramão, eu não creio que esse fogo seja juízo. Eu particularmente. Eu acredito, depois você pode estudar, deixa em aberto. Esse fogo aqui é o fogo do Espírito. Aleluia! Eu creio dessa maneira. Amém. Quando fala virtude e poder, fala do fogo do Espírito. Aleluia! Por isso que eu mostrei aqui. E recebereis a virtude do Espírito. Quando os discípulos estavam no cenáculo fechado, e Jesus ressuscitou, e Jesus apresentou no meio deles, a Bíblia diz que Jesus falou assim, isso está em João capítulo 20, Jesus falou: a paz seja convosco. E aí a Bíblia diz que Jesus soprou sobre o Espírito.
Assim como o Pai me enviou, envia a vós. Recebeu o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito. Só que não teve nenhuma manifestação. Não teve manifestação nenhuma. Porque o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele vai regenerar. Ele vai trabalhar para regenerar a pessoa. Só que quando chega em Atos, capítulo de número 2, aí a Bíblia já manifesta, já vê a manifestação do Espírito, que é o fogo. E a Bíblia diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus. Então, Aleluia. eu Coisa acredito, linda, pastor. Jesus. Eu deixei aberto para você estudar. Amém? Porque aqui, irmãos, não tem um maior que não, maior Deus. Eu não sou maior que não. Eu estou ensinando que eu creio, é o que eu creio. Amém? E respeito quem crê diferente. Eu respeito. Eu não estou aqui, irmão, para dizer que você está de todo errado. Não, não. Quem está certo é Deus. Então eu creio que esse fogo aqui é o fogo do Espírito. Eu não creio. E alguns acreditam que esse fogo seja juízo por causa da continuação do texto. A continuação do texto, porque eu não vou tirar os irmãos de dentro do texto não. A continuação diz assim: e na sua, no versículo 12, em sua mão tem a pá, limpará sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apaga. Ele está dizendo que a palha, quando o trigo é colhido, né, tem que ser separado, a palha do trigo. O trigo ele vai colher, vai colocar no celeiro, e a palha ele vai queimar. Então alguns pegam a continuação e diz que esse fogo realmente é um fogo de juízo, né? Mas eu acredito que esse fogo seja um fogo de Deus. Porque quando a Bíblia fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, está falando de 2 batismos. Eu creio em 2 batismos. Eu creio no batismo com o Espírito Santo e no batismo com fogo. São 2 batismos diferentes. Deus batizou eles, Jesus batizou eles com o Espírito Santo, e no dia de Pentecoste, João 20 batizou com o Espírito Santo, depois da ressurreição, e em Atos 2 batizou com fogo. Então, irmãos, a gente precisa ser batizado com o fogo de Deus. Glória a Deus. Com o Espírito de Deus. E ser cheio do Espírito. Para que fogo? Irmão, fogo é para você queimar as obras do inferno. Para botar fogo nas obras do inferno. Por que ele disse que vai dar poder para a gente pisar em serpente e escorpião? Porque tem que ter fogo no nosso pé. Tem que ter fogo para queimar as obras do diabo, meu irmão. Amém, Jesus. Para queimar. Por isso que diz a continuação do versículo 38 de Atos 10, diz assim: o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, para a gente concluir esse raciocínio, busque. Deus usou, irmão, aqui que muitos querem a visitação de Deus. Eu sou um deles. Eu quero, irmãos. Eu não quero só pregar para você. Eu quero ser cheio também. Glória a Deus. É muito fácil pregar para os outros. Agora, e quando se trata de pregar para você? Verdade, Jesus. Quando se trata de colocar isso na sua vida? Eu falo, Deus, eu não quero só falar sobre milagres. Eu quero viver milagres. Aleluia. Eu não quero só falar de cura. Eu quero viver cura. Eu não quero só falar do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você falar e outra coisa é você viver isso. Agora a gente, irmãos, precisa se dedicar. E tudo no tempo de Deus. Porque quando Deus batizou eles com o Espírito Santo no cenáculo, foi a hora que ele decidiu. Falou, tá bom, 10 dias tá bom. Pronto, é agora. O Senhor derramou. Eles estavam lá sentados, irmão. Todo mundo sentado lá. Imagina que ele está descansando, orando bastante, né? Vamos descansar um pouquinho, vamos sentar. Aí sentou, daqui a pouco, irmãos, veio aquele vento tomar conta do ambiente da casa. O vento tomou conta da casa. Imagina eles olhando e falando, o que é isso, cara? E daqui a pouco eles olham para cima, irmão, vê um monte de língua, cheio de fogo. Pô, imagina a cena, irmão. Eles viram, a Bíblia diz que eles viram isso, irmão. Eles olharam para aquilo ali, eles viram. E pousou sobre eles, sobre a cabeça deles, irmãos. Aleluia. Imagina 120 crentes embriagados do Espírito Santo. Porque bêbado, como que bêbado anda? Bêbado anda assim. Oh, é. Meu Deus.
Devo dando assim, irmão. Meu Deus. Ô, Coisa opa! linda. Oh, Ah, aí tem gente que critica, fala assim, cheio do Espírito Santo, fazer isso aí, mas irmãos, é muita glória, é como eu falei aqui, é o perfeito no perfeito, ou, desculpa, é o perfeito no imperfeito, né? Irmãos, o perfeito no imperfeito não aguenta. Daniel, quando ele teve a visão no capítulo de número 10, a Bíblia diz que ele caiu como morto no chão. O anjo que foi lá confortar ele, varão valoroso, homem muito amado, levanta-te. Mas aí ele falou assim, mas Senhor, eu não tenho força no meu corpo. Aí a Bíblia diz que o anjo falou assim, anima-te. E aí colocou ele de pé. Às vezes, irmão, a glória é tão grande que a carne não suporta. Não dá para suportar, não suporta. Quando Deus se manifestou lá em Êxodo capítulo de número 19, o Senhor falou assim, Moisés santifica o povo, 3 dias, porque eu vou descer sobre o Monte Sinai. Deus desceu, a Bíblia diz que houve, irmão, trovões, relâmpago, zunido de buzina e vozes de Deus lá, e o povo foi indo, irmão, e aquela glória, e fogo para todo lado, irmão, fogo. Deus se manifesta em fogo. Tá lá, lê depois. Êxodo 19, fogo. Aí o povo, quando viu aquele negócio, o povo ficou com medo. O povo falou assim, Moisés, não, nós não queremos não. Fala você com Deus e não nós. Eles desistiram. Sempre Moisés que tinha que intermediar. Sempre Moisés, irmão. Ficava com medo. Mas, irmão, hoje, nós não precisamos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. Jesus é o intermediador. Não precisa ter homem para intermediar. Jesus intermedia. A gente vai até Jesus e Jesus nos leva até Deus. Amém, meu irmão? Amém. Então, se Deus começar a se manifestar de uma forma poderosa e fogo, trovões, relâmpagos sobre a sua vida, bom, abaixa a cabeça e fala assim, pode mandar que eu quero. Receba. Eu creio. Eu vi um testemunho no monte, irmãos, uma vez, de uma mulher, ela testemunhando, ela falou assim, Senhor, eu quero ver tua glória. E ela teimou com Deus, irmão. Ela falou, quero ver tua glória. Aí Deus falou com ela assim, minha filha, você não vai aguentar. E ela teimando, eu quero a tua glória, Senhor. Então tá bom, minha filha, então aguenta aí. Irmãos, diz que a glória de Deus veio sobre a casa dela. E começou a quebrar. Os vidros, quebrou os vidros. Ela contando, quebrando os vidros quebrando, irmão. A glória começou a entrar dentro da casa dela. Ela abaixou, se ajoelhou no chão e falou, Deus, eu quero isso para minha vida mesmo. Eu quero a tua glória. E aquele zunido, irmãos, aquela força tremenda de glória, aquela presença. E ela não olhava. Porque a glória é tão grande. Você vê que quando Moisés subiu no Monte Sinai, quando ele foi ter um encontro com Deus lá, a glória de Deus era tão forte que quando Moisés desceu, o rosto de Moisés brilhava, o rosto de Moisés estava cheio da glória. O povo ficou com medo de olhar para o rosto de Moisés. Não, nós não podemos olhar para o rosto de Moisés, não. Aí Moisés teve que fazer o quê? Colocou um véu. Eita Deus. Colocou um véu, irmãos, no rosto, para o povo não olhar para a glória de Deus no rosto de Moisés. Aleluia. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo número 3, que o véu, hoje, está posto sobre o coração das pessoas. Mas quando o véu é tirado, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo entra. A glória desce. É muita coisa para falar, irmão. E eu sou assim, se eu não vigio, eu vou até meia-noite. Eu sou assim, infelizmente, né? É meu dom, né, irmão? É ministrar. Eu não vai longe. Então veja bem, irmãos, em nome de Jesus Cristo, irmãos, é bom buscar Deus. É gostoso desfrutar desses momentos com Deus. São 2 horas e um pouquinho na presença de Deus, é muito bom, irmão. A gente deveria ficar feliz. Não é falar, acaba logo esse culto, acaba logo. Irmãos, se a gente não tiver prazer em Deus, a gente vai ter prazer aonde? Me fala, irmão. Deus, aleluia. Pra quem ir pra casa pra assistir Ratinho? Pra assistir aquele cara lá, como que é o nome daquele cara lá? Aquele banguela lá que é banguela, agora colocou dente. Maquita.
Fábio Marquito? É Marquito? Fábio Marquito, irmão. Irmão, é melhor estar aqui, irmão. É mais gostoso estar aqui. Eu sei que tem dia, irmãos, que o culto tá melhor, tem uma unção tremenda, Deus está usando, mas hoje Deus está usando para nos ensinar. Ele está nos ensinando. Ele está, irmãos, abrindo nosso entendimento. Talvez, irmãos, porque Ele está nos tirando de cena para depois Ele nos usar, irmãos. Usar. Chegar o momento que Deus vai te levar para as favelas, vai usar, irmãos, lá onde você trabalha de forma poderosa, nas praças, na viela, porque eu creio que nos últimos dias, irmãos, vai haver um derramamento do Espírito Santo tão grande, que você vai ver crente, irmãos, pregando nas favelas, nas vielas, e tudo quanto é lugar. Antes de vir um arrebatamento da igreja, como foi falado aqui, irmãos, há 6 bilhões de pessoas no mundo todo que ainda não se converteram. 6 bilhões. 1 bilhão da população mundial é cristã. 1 bilhão só. Existem 6 bilhões, irmão. Você acha que o Senhor não vai derramar uma unção aí para balancear esse negócio aí, irmão? Pelo menos dar uma balanceadinha. Eu creio, Jesus. Hã? Vai dar uma balanceadinha, irmão. Jesus não vai deixar 6 bilhões de pessoas aí para ser oprimido pelo anticristo, né, o Satanás aí, não. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos. Por isso Deus vai me usar, vai usar eu e vai usar você. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Olha por mim, olha para minha casa e as palmas no nome do Senhor.